Paz do Senhor, família. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Versículo 13. Gênesis, capítulo 22, versículo 13. Aleluia, Jesus. Está escrito assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Repita essa última frase. Em lugar de seu filho. Agora repita outra vez. Em meu lugar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, por essa mensagem que tu colocaste no meu coração. E agora eu te peço, ó Pai, usa-me, Senhor, para transmiti-la da mesma forma que tu, ó Pai, colocaste no meu coração, Senhor. Que tu cresças e eu me diminua perante a tua presença. O culto de quinta-feira é tempo de vitória. E eu quero falar nessa noite sobre a maior das vitórias. Quando nós abrimos esse culto aqui, lemos a palavra bíblica, oramos. Agora vamos imaginar a abertura de um culto de uma outra maneira. Entramos aqui e aquele que vai dirigir vai dizer essas palavras. Amados irmãos, como de costume, iremos fazer um minuto de silêncio em homenagem póstuma a alguém que morreu, a alguém que foi a uma cruz, alguém que foi ao sepulcro e ali ficou. Vamos fazer um minuto de silêncio por aquele que morreu. O nome daquele que morreu? Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo foi ao sepulcro, passou pela cruz e ele ressuscitou. E ele ressuscitou. Por isso, meu amado e minha amada, não há e jamais haverá minuto de silêncio na igreja. Jamais haverá minutos de silêncio dentro da casa de Deus, mas sim uma eterna celebração. Não há minuto, como se fazem por aí, por aqueles que partem, mas este aqui está no meio de nós, ele está vivo.
eu não sei qual o seu problema, a sua dificuldade, as suas aflições, mas eu sei de uma coisa: o Senhor sabe. Se você acreditar que esse seu problema, que essa sua dificuldade, seja ela qual for, não há solução, eu te convido a fazer 1 minuto de silêncio. Você seria capaz de fazer 1 minuto de silêncio pelo seu problema, por essa enfermidade, por essa dificuldade que aos seus olhos parece difícil, praticamente impossível de se resolver? Se você acredita que não tem mais solução, que não há mais resposta, eu te convido a fazer 1 minuto de silêncio. Mas se você crê que há resposta, que há solução para esse problema, para essa dificuldade, não faça 1 minuto de silêncio, mas celebre, glorifique, exalte ao Senhor. Nós não temos direitos a fazer minuto ou minutos de silêncio. Todo culto tem que ser sempre uma celebração. Celebremos ao Senhor. Exaltemos ao Senhor. É isto que o Senhor pede de cada um de nós. Apresentai-vos perante Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Existem vitórias e vitórias. É tempo de vitória, mas existem vitórias que são passageiras, são efêmeras, são transitórias. Existe a vitória que é permanente e que fica para sempre. Pedro escreve, 1 Pedro 1, 24, ele diz que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nesse versículo aqui, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, ele diferencia as coisas transitórias das coisas permanentes, coisas efêmeras, coisas que parecem, cuja mídia, os holofotes estão sobre aquela pessoa, sobre aquilo, mas assim como a flor murcha, assim é a glória transitória. A glória de Deus, ela não é transitória, ela é permanente. Só a glória de Deus pode dizer a alguém assim: toma teu leito e anda. Só a glória de Deus pode chegar diante de um defunto que já está se deteriorando há 4 dias e dizer: sai para fora. E sai. Porque a palavra de Deus foi falada com autoridade
essa glória é permanente e dura para sempre. Pessoas passam, mas Jesus jamais passará. Céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Eu quero mostrar, através de uma imagem, vamos estudar um pouco essa imagem. Eduardo, por favor. Imagem 1. Vamos estudar um pouco essa imagem. Como você vê aí, essa é a figura do tabernáculo, lá no deserto. Se você olhar para essa figura, você vai ver que no centro, bem no centro, está o tabernáculo. Já ali, já se podia dizer, Mateus 18, 20, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele se faria presente. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Aqui em volta do tabernáculo são tendas cinzentas, 4 tribos em cada direção, eram 12, 4 ao sul, 4 ao norte, 4 ao leste e 4 ao oeste, mas Jesus sempre no centro, porque a vitória de uma igreja, a vitória do povo de Deus é quando se coloca o Senhor no centro. Jesus não pode ser colocado numa quina, numa ponta, mas sempre no centro. E aqui, nessa imagem, não sei se você consegue ver daí, existem pessoas, 600 mil homens, fora mulheres, e fora crianças, e fora animais, em volta do tabernáculo, em volta do lugar onde Deus habita, onde Deus quis falar que está perto do homem, daquele que ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Sempre quis estar perto de cada um de nós. E ali, nessas tribos aí, você vê, pessoas como nós, pecadoras, mas que tinham acesso ao tabernáculo, apesar de serem pecadoras. Quando alguém pecava, uma dessas pessoas daqui, dessas cabanas, as cabanas cinzentas, saía da sua tenda, percorria os lugares para chegar ao tabernáculo, para chegar ao sacerdote e oferecer a oferta pelo seu pecado. Quando aquela pessoa de uma daquelas tribos chegava ao sacerdote trazendo o animal para substituí-lo, aquela pessoa perguntava: por que eu tenho que sacrificar esse animal? O sacerdote respondia: porque você é pecador, e esse animal que está na sua mão é inocente. Você trazendo esse animal, você reconhece o seu pecado. E para que seu pecado seja coberto, é necessário que um inocente morra
em seu lugar. E o passo seguinte, o sacerdote diz àquele habitante de uma das tribos: coloque a sua mão sobre o animal. E ele coloca a mão sobre o animal. Ele está trêmulo. Está prestes a fazer algo muito difícil. Aí o sacerdote diz: agora, com a faca que está na sua mão, você vai sacrificar esse animal. Você vai matar esse animal. Imagine aquela pessoa com a faca na mão, olhando para aquela pessoa inocente. A sua mão treme, mas ele tem que fazer. É necessário fazer. É necessário que um inocente venha a morrer. Ele pega a faca, corta o pescoço do animal. O animal inocente. O animal agoniza. O sangue é derramado, é recolhido pelo sacerdote e aspergido sobre o altar. O corpo daquele animal é fatiado, cortado, colocado no altar do holocausto, partido. Este é meu corpo, que é partido por vós. O animal está ali, queimado, mas a consciência daquele habitante de uma das tribos lembra. Ele vai lembrar sempre daquele momento, quando ele vê o animal agonizando, quando ele vê o animal sendo partido, colocado sobre o altar, e quando ele sai daquele lugar, aquilo está na sua mente, porque foi uma cena que ele viu. Ele percorre o caminho de volta à sua casa, mas aquela cena, amados, está na sua mente, dizendo: um inocente morreu em meu lugar. Um inocente morreu em meu lugar. Isso bate, ecoa na sua mente. Quando ele chega à sua casa, à sua tenda, aquilo ainda está batendo na sua consciência. Esse habitante, ele tem um filho, e o filho lhe pergunta: papai, já foste ao tabernáculo? Já levaste o animal inocente? Aí o pai responde: sim, filho, eu já levei o animal. Ele já morreu. Ele já morreu. Aí o filho pergunta: papai, será sempre assim, papai? Aí o pai chama o filho para contar uma história. Que naqueles dias não havia a escrita, estava começando em outros povos, mas não entre os hebreus. O pai chama seu filho: filho, eu vou te contar uma história. E eu vou contar essa história juntamente com vocês. Eu quero que você leia essa história, que todos nós possamos ler essa história. O pai chama o filho para contar uma história. Abra a sua Bíblia no mesmo capítulo que nós lemos. Gênesis, capítulo 22,
a partir do versículo 1. O pai chama o filhinho. Vai transmitir uma história dos seus antepassados, do patriarca Abraão. Uma história passado oralmente, de pai para filho. De pai para filho. Sempre foi assim. Toda a história naqueles dias era passada boca a boca. Toda a história começa assim. Era uma vez. Mas aqui começa dessa maneira. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão? Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, pai e filho, Isaque disse a seu pai: Abraão, a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois, pai e filho, continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho, Isaque, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá. O filho, ao ouvir esta história do pai, pergunta: papai, o que tem a ver essa história com o animal que foi morto lá no tabernáculo? Aí o pai responde: meu filho, haverá um dia que não mais será necessário sacrifício de animais. O Senhor proverá algo que substituirá todos os sacrifícios.
Voltando à imagem. Quando você olha para o tabernáculo, onde há ouro, prata, bronze, há um contraste muito grande entre o tabernáculo e as pessoas em volta do tabernáculo. Há um contraste muito grande entre aquele que é santo e entre aqueles que são pecadores. Com uma diferença muito grande entre assistir um culto e prestar um culto. Há uma diferença enorme. Há uma diferença muito grande em servir a Deus por aquilo que Ele é, do que aquilo que Ele pode oferecer. Há uma diferença enorme. Os moradores das tendas cinzentas, todas elas eram pecadoras. Quando aquele filho pergunta ao seu papai: papai, será necessário que muitos animais morram? E o pai responde: não, meu filho, um dia isto terminará. Um dia isso acabará. Eu creio isso no meu coração. É essa a resposta que aquele papai dá a seu filho. Imagem número 2. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ali habitar significa tabernacular. Esse é o significado da palavra habitar. Mas aí, meu amado, o tremendo disso tudo é que enquanto no tabernáculo havia ouro, prata e bronze, quando no templo levantado de Salomão havia ouro, prata e bronze, depois que o templo foi destruído por Nabucodonosor, 70 anos após, outro templo é restaurado. Por mais modesto que aquele templo fosse, ainda havia ouro, prata e bronze. O templo restaurado por Herodes havia ouro, prata e bronze, mas tudo era sombra, tudo era figura. Mas quando sai a figura e o Cristo, imagem de tudo aquilo, imagem do tabernáculo, imagem dos templos, quando ele vem e habita entre nós, você não vê ouro, você não vê prata nesse homem. Muito pelo contrário, Isaías diz que olhando nós para ele, não havia beleza e nem formosura, apesar de ele ser o dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas nele, no Cristo, no Verbo que se fez carne. Imagem 1. O Cristo não parecia o tabernáculo. Ele parecia um dos moradores das tendas cinzentas. Igual a nós. Não havia ouro e não havia prata. Cada tribo dessas, as 12 tribos, tinham uma bandeira, tinham a sua bandeira.
Mas a maior das bandeiras estava no tabernáculo. Jeová Nissi. Jeová é a nossa bandeira. Este povo era regido por leis. Havia o decálogo, havia os 10 mandamentos, as leis civis, as leis cerimoniais. Mas quando o mestre da lei pergunta ao Senhor Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, imagem 1. Imagem 2. Esta cruz, na última mensagem, ela é dividida em 2 partes. Na última mensagem que eu preguei aqui, eu disse que ela tinha 2 partes. A parte vertical, a estaca, e a parte horizontal. A parte vertical já estava no Gólgota, e Cristo levava até o Gólgota a parte horizontal. 2 mandamentos. O primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. O segundo mandamento é semelhante a este: amarás o próximo como a si mesmo. Nessa noite em que nós falamos de tempos de vitória, saiba que a maior vitória foi conquistada pelo Verbo. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Pergunta à morte: morte, cadê? Onde está a sua vitória? Ela foi vencida na cruz. Ela foi derrotada na cruz, para que eu e você possamos celebrar, para que eu e você jamais comemoremos minutos de silêncio, mas sim uma eterna celebração. A cada momento, meus amados, temos que celebrar, porque eu e você temos a vitória que nos foi dada por aquele que se fez carne, por aquele que habitou entre nós. Temos a maior de todas as vitórias. Porque um dia, um inocente morreu em nosso lugar. Repita comigo: um inocente morreu em meu lugar. Jamais deixe que isso saia do seu coração. Um inocente morreu em meu lugar. Um inocente morreu no seu lugar. Vou terminar essa mensagem dizendo: não há minuto de silêncio. Não pode haver minuto de silêncio na casa do Senhor. Mas sim uma eterna celebração. No capítulo 7, diácono Estevão, depois de ser apedrejado por pessoas, pelos sacerdotes, o homem que foi fiel a Deus, depois de ser apedrejado, ele viu o Senhor de pé. Ele viu o Senhor de pé. O Senhor do seu trono levantou-se para contemplar a atitude daquele servo. Podemos ou não
fazer com que o Senhor mais uma vez fique de pé. Podemos ou não podemos? Podemos. Quando celebramos ao Senhor, quando cultuamos ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, a cada culto que é feito neste lugar, nós podemos fazer o Senhor ficar de pé. E no final do culto, depois da bênção apostólica, o Senhor levantar do seu trono e fazer isso. Porque, meu amado, quando eu estou aqui, é como se o Senhor estivesse aqui, olhando para cada um de nós. Olhando para cada um de nós. E dependendo das nossas ações, do culto que é prestado a Ele, aquele que venceu por cada um de nós, Ele pode te levantar e aplaudir o seu filho e a sua filha, porque Ele reconhece o seu sacrifício. Ele reconhece, ainda que em meio às aflições, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, Ele está aqui e consegue celebrar ao Senhor, e que não se permite fazer minuto de silêncio, apesar dos seus problemas e das suas dificuldades. Ele continua a celebrar, a glorificar, a exaltar o nome daquele que venceu, porque ele reconhece que a maior das vitórias ele já a tem na sua mão. E nada consegue tirar isso do seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz: você está contente na fartura e na escassez, seja no muito ou seja no pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Abre parênteses, porque eu sei que um inocente morreu em meu lugar. Fecha parênteses.